demora mais ainda. Então, eu sou docente do curso de medicina aqui na Unirio, sou coordenadora desse laboratório, o Laboratório Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Antropologia da Saúde, que é um laboratório que quase ninguém conhece, que fica num departamento também que quase ninguém conhece, que é o Departamento de Saúde Coletiva. A minha linha de pesquisa atual do laboratório é Inteligência Artificial e Saúde, mais especificamente a relação entre o estabelecimento de critérios de qualidade para a informação em saúde, disponível nas redes, e as questões bioéticas, linha que eu coordeno aqui no doutorado em Biociências da Unirio. Pode passar o próximo slide. Bom, o estudo é sobre depressão. A depressão é um problema de saúde pública no mundo. Existem alguns dados que mostram que a depressão vem crescendo, ela cresceu bastante na época da pandemia. Pode passar o próximo slide. E ela é mais comum do que as pessoas imaginam. 1 em cada 10 pessoas tem depressão, sendo que São Paulo é a cidade com o maior número de pessoas deprimidas no país. E, além disso, a gente tem um grande problema em relação à depressão, que é o estigma associado à doença, além da dificuldade das pessoas reconhecerem a depressão e, muitas vezes, confundirem depressão com tristeza. Próximo. Esse slide tem o objetivo de mostrar a diferença entre homens e mulheres, né? A diferença entre a prevalência de homens e mulheres, num estudo que foi feito em 2021 aqui no Brasil, e em relação às capitais. Então, eu vejo aqui as mulheres são mais acometidas pela depressão e também buscam mais tratamento para a depressão. Próximo. Em relação à inteligência artificial, o interesse da inteligência artificial pela saúde começa em 1952, com a publicação desse primeiro artigo, O Robô Anestesista, né? Uma introdução ao controle automático da anestesia por meio de um instrumento intermediário entre o cirurgião e o paciente. Mais especificamente em relação à saúde mental, esse interesse da inteligência artificial se dá num momento posterior, já com a publicação do segundo DSM, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico para o diagnóstico dos transtornos mentais. Esse manual é um manual pelo qual nós, psiquiatras, nos guiamos para fazer diagnóstico de depressão. Então, são estabelecidos critérios nesse manual. Até hoje, a gente tem 5 edições desse manual, e, conforme as edições foram progredindo, o diagnóstico de depressão foi se modificando de uma visão mais psicopatológica e fenomenológica para uma visão mais biologicista e mais voltado para o tratamento medicamentoso dessa patologia. E aqui não pegar bem, deixa eu ver aqui o slide. Em 1986,
é que aparece o primeiro artigo publicado sobre inteligência artificial e psiquiatria propriamente dito. Então, a gente vê que a inteligência artificial não se interessou, a princípio, pelos transtornos mentais, se interessou pela saúde de uma maneira geral, depois a saúde mental e depois a depressão. Próximo slide. Nos anos 80 e 90, esse caráter biologicista e medicamentoso da psiquiatria e da abordagem dos transtornos mentais se acentuou. Próximo. Até que, nos anos 2000, o movimento psiquiátrico, mais nos Estados Unidos, e o Brasil segue muito os Estados Unidos, em termos de psiquiatria, se transformou numa visão dos transtornos mentais do ponto de vista biológico, muito mais especificamente, e no tratamento medicamentoso dos transtornos mentais, com exclusão mesmo dos fatores fenomenológicos que contribuem para o aparecimento da depressão. A questão é a seguinte, é que não só a gente não pode ver a questão da depressão só desse ponto de vista biológico e medicamentoso. E aí, esse estudo tem o objetivo de verificar o pensamento e o conceito, né, o modelo conceitual que pode influenciar as apresentações que existem nas redes sociais sobre depressão, como essas apresentações podem levar a crenças sobre a depressão, como essas crenças podem levar a reações do público frente a essa doença e a reações do próprio indivíduo que sofre com esse transtorno. Essas relações do público frente a essa doença podem estar reforçando ou afastando esse público da probabilidade de colaborar com campanhas que possam contribuir para reduzir o estigma relacionado à doença. E, em relação aos indivíduos, essas apresentações e essas crenças e essa forma de ver a doença pode estar colaborando para a forma como esse indivíduo lida com a própria doença, resultando em elementos que vão contribuir para reforçar essas crenças ou para diminuir as crenças que podem não colaborar de uma forma efetiva para que essa doença seja encarada como uma doença passível de tratamento e até mesmo de cura. Próximo. Eu não vou esticar o assunto na psicopolítica, porque a primeira pessoa que falou explicou bastante sobre psicopolítica, só vou dizer que a psicopolítica se deriva de um pequeno paper que o Deleuze escreveu, e o Byung-Chul Han vem trabalhando essa questão. Esse é o primeiro livro dele, que foi bastante divulgado no Brasil, A Sociedade do Cansaço, e depois temos outras publicações que mostram o pensamento relacionado à psicopolítica, como esse pensamento pode representar uma crítica a esse movimento biologicista e medicalizante com o qual a psiquiatria vem vendo a depressão, assim como outros transtornos mentais. Próximo. Bom, eu escolhi o YouTube como um instrumento de análise. Por que o YouTube? Porque ele é o segundo site mais acessado no mundo,
sendo que é o primeiro no Brasil. Essa plataforma é priorizada pela maioria dos usuários no que diz respeito a informações sobre saúde em relação a outros sites. Esse dado é do Devendorf, de 2020. Se a gente for pesquisar o YouTube, a gente vai encontrar 38 mil vídeos e 13 mil canais dedicados à depressão e 19 mil resultados a partir das palavras depressão e YouTube no Google Acadêmico. Próximo. Então, a pesquisa teve o seguinte objetivo, teve os seguintes objetivos, né? Quais são as características dos vídeos presentes no YouTube, como é que se relacionam com a depressão, como é que eles abordam a depressão, se eles incluem fatores biopsicossociais para falar da depressão, se eles contribuem para aumentar a literacia/letramento sobre a doença, se eles contribuem para reduzir o estigma associado à depressão e se eles favorecem a adesão ao tratamento. Próximo. O método foi a pesquisa realizada no YouTube, seguindo a metodologia Prisma, usando a hashtag depressão. Foi realizada essa pesquisa entre 15 de dezembro de 2022 a 15 de fevereiro de 2023, e nós filtramos por número de visualizações. Então, incluímos os vídeos acima de 1 milhão de visualizações, com os seguintes critérios de inclusão: referência à depressão como um problema de saúde mental, falados em português, e critérios de exclusão, vídeos que não se referissem à depressão como um problema de saúde mental. E essas foram as características investigadas. Então, número de visualizações, o responsável pelo canal onde o vídeo está abrigado, número de curtidas, comentários, o design, a referência ao tipo de causas, a conceituação como um espectro, presença de sintomas definidores de acordo com o que a Associação Americana de Psiquiatria propõe, indicação de ajuda médica para tratamento, referência a crenças sobre o curso e cronicidade da depressão, tratamento, possibilidade de cura e a citação de fatores biopsicossociais como fatores que poderiam contribuir para o aparecimento e continuidade da doença. Próximo. 3 minutos para o término, Tânia. Oi. 3 minutos para o fim do tempo. Tá bom. Então, pode passar o slide. Os resultados são esses, né? Nós identificamos 55 vídeos, 17 foram incluídos, 6 canais de instituições religiosas, entre esses 17, 3 canais de médicos, um vídeo não citava o responsável e um é de responsabilidade de uma pedagoga. O que é interessante citar aqui? 9 dos 17 citavam as causas, sendo que 4 desses 9 se referiam a causas biológicas ou genéticas, e 3 dos 9 ao afastamento de Deus, e os restantes a causas morais, obsessão por espíritos e a perda do sentido da vida. Apenas 3 vídeos mostravam a depressão como um contínuo, ou seja, como uma coisa que pode variar entre uma depressão grave e uma depressão mais leve. O resto era depressão, sim ou não. E os critérios da Associação Americana de Psiquiatria foram apresentados em 9 dos 17 vídeos. Próximo. A necessidade de ajuda médica foi citada em 11 vídeos, sendo que em 4 desses 11 era necessária a ajuda da fé junto com a ajuda médica.
Acabou? O vídeo com maior número de curtidas, 320 mil curtidas, e de comentários, é o de um bispo. E apenas um vídeo citava a possibilidade das condições de vida influenciarem o aparecimento da depressão. Pode passar. Os pontos a serem ressaltados é que os vídeos brasileiros relacionam a depressão a causas biológicas ou religiosas, em sua maioria. Próximo. Na maior parte dos vídeos, 11 sobre 17, houve menção à ajuda médica para o tratamento, mas a fé e orações também apareceram frequentemente. E constatou-se a ausência de vídeos das sociedades médicas brasileiras, como a Associação Brasileira de Psiquiatria e outras associações médicas, entre os vídeos com mais de 1 milhão de visualizações. E canais gerenciados por médicos não citaram condições sociohistóricas ou fenomenológicas associadas às condições de vida como fatores contribuintes para o aparecimento da depressão. Próximo. O que a gente viu é que a necessidade de uma curadoria bioética para a elaboração de algoritmos em sites de saúde e o estabelecimento de critérios para a qualidade da informação sobre saúde presente nas plataformas, de modo a reduzir a probabilidade de que a informação se transforme em desinformação ou que aspectos relevantes relacionados aos transtornos mentais sejam enfatizados nas plataformas. Próximo. As limitações do estudo, principalmente, são essas, né? Esse é um estudo preliminar sobre o tema. Próximo. E a gente precisa aprofundar essa discussão, não só na área médica, ou não só na área de humanidades, mas de uma maneira transdisciplinar, para que identificar como as mídias sociais, as tecnologias digitais e toda a computação ubíqua impacta a saúde e as formas de lidar com os possíveis tratamentos e os transtornos, sejam eles transtornos mentais ou não. Próximo. Eu deixo o meu e-mail, se alguém quiser saber mais sobre o trabalho, e o nome do laboratório. E agradeço a atenção. Alguma questão, alguma pergunta? Tânia, boa noite. Quem está falando aqui é Luiz Henrique. Eu não sei se você viu minha apresentação sobre infodemia mais cedo. Vi. Então, o seu trabalho, que está de parabéns, é um exemplo empírico do que eu discuti. Eu trabalho lá com o Leonardo Castro e o Marcelo Fornazin, na Fiocruz. Não sei se você conhece eles. Então, é um exemplo muito claro de infodemia e da necessidade de regulação dessas plataformas. Muito obrigado, parabéns. Pois é, eu anotei seu e-mail. Vou entrar em contato. Maravilha.